Você já parou para pensar que muitas vezes o seu pensamento é o seu pior inimigo? Que parece que seu pensamento está contra você? Às vezes você quer iniciar, mulher, um projeto novo, às vezes você quer começar a emagrecer, às vezes você quer mudar de emprego, quer mudar de cidade, fazer uma viagem, e sempre vem aquele pensamento: você não consegue, você não é capaz, acorda que isso não é para você. E se aquele emprego que você mudar for pior que esse? E se o salário de lá for pior que esse? E se você ficar desempregada? E se você mudar de cidade e não gostar da cidade? E se a cidade for ruim? E se as pessoas rejeitarem você? E se você tentar emagrecer mais uma vez e não conseguir? Você sabe que você não consegue. Você já tentou várias vezes. Quantas vezes você começou e não terminou? Quantas segundas-feiras você começou a dieta, mas não foi até o fim? Quantas vezes você se sabotou? Não é assim que acontece com a gente? Conta pra mim aí. Acontece com você esse pensamento? Porque eu vou confessar, comigo já aconteceu diversas vezes. Até eu saber do que eu sei hoje, eu vou contar pra vocês. Quando eu era pequena, eu costumava andar de carro com meu tio ou meu pai. Todos os dois bebem. E muitas vezes eles embriagados, eles inventavam moda de ser o motorista da vez. E antigamente, gente, não tinha essa regra da legislação de trânsito que tem hoje, de usar cinto, de ter um número certo de motorista, não, desculpa, de passageiros. Então, às vezes, vinha um carro com 5, 6 pessoas, criança no colo. Inclusive, eu andei no colo várias vezes. Eu falo que eu tô aqui porque Deus tinha propósito na minha vida. Mas eu vivi essa situação. Então, por isso, eu tinha muito medo de carro, eu tinha medo de viajar de carro, eu tinha medo de estar dentro de um carro. Eu lembro que todas as vezes que eu tinha que viajar para algum lugar, quando eu era mais nova, para mim era muito sofrido, sabe? Vinha aquele monte de pensamentos ruins, que é o que a gente está falando. E se você morrer no meio do caminho? E se acontecer um acidente? Você sabe que é perigoso? Sempre vinha aqueles pensamentos ruins na minha cabeça. E até que eu tomei coragem e tirei minha carteira de motorista. E eu vou ensinar para vocês o que foi que eu fiz de maneira indireta. Eu nem sabia que isso existia, por que eu fiz isso, mas eu sei que aconteceu, deu certo e funcionou para mim. E pode funcionar para vocês também. Eu simplesmente mudei a minha maneira de pensar. Quando eu, pela minha necessidade, eu quis tirar a carteira para poder facilitar a vida dos meus filhos, da minha família. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: eu consigo, eu posso. Porque eu conheço várias mulheres, mais ou menos da minha idade, até mais velhas que eu, que tem carteira, que dirige muito bem. Se elas conseguem, eu também consigo. Então foi fazendo essa mudança de pensamento que fez eu me tornar uma pessoa habilitada. E eu já vou fazer quase 10 anos de carteira. E hoje em dia eu dirijo para cima e para baixo. Inclusive tem até uma tia minha que veio aqui mês passado, ela falou comigo: nossa, Daiane, eu nunca imaginei que um dia eu ia ver você dirigindo, já que você tinha tanto medo. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo aqui. O que eu tô falando para vocês que por muitas vezes vem esse pensamento na gente. E na maioria das vezes a gente acredita que esses pensamentos são verdadeiros. Mas o que eu vou contar para vocês agora, que na verdade esses pensamentos são mentirosos, eles não são reais. Mas ele tem um motivo de acontecer. Por que nosso cérebro manda esse tipo de pensamento? E eu vou explicar para você aqui qual a lógica, a explicação científica referente a isso de maneira simples para que você também entenda. E quando você descobrir isso, você vai conseguir controlar os seus pensamentos. E você controlando seus pensamentos, virando a protagonista ali da sua vida, você vai conseguir atingir, fazer o projeto que você tanto deseja. Às vezes do emagrecimento, às vezes mudar de emprego, mudar de cidade. Eu não sei qual é o seu projeto, mas eu te garanto que você conseguir dominar isso que eu estou falando para vocês, vai ser um grande passo para você poder atingir o projeto que você deseja. Existe uma região no nosso cérebro que chama amígdala cerebral. Apesar do nome meio complicado, essa região ela é responsável pela nossa sobrevivência. A função dela é essa, é manter a gente vivo. É simplesmente essa. Essa região, na verdade, é como se fosse um sistema de alarme. Antigamente, lá no início ali da nossa criação, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha a facilidade que tem hoje, da comidinha pronta, do iFood. Hoje em dia, você pode pedir qualquer coisa e qualquer tipo de alimento pelo telefone, ficar simplesmente sentadinho lá no seu sofá, dentro da sua casa, de maneira segura, aguardando o motoqueiro chegar para poder te entregar. Antigamente não tinha isso. Antigamente a humanidade já tinha que fazer um esforço muito maior para poder sobreviver, para poder buscar a sua comida, para poder se proteger. Porque além do ser humano que vivia aqui na Terra, ele convivia com animais. Né? Deus, quando ele trouxe a arca de Noé,
ele não trouxe só o ser humano, ele trouxe os casais de animais. Então, quando foi nessa fase, ele também tinha que se proteger. Proteger da onça, do leão, dos bichos que tinha naquela selva. Então, o ser humano tinha que viver sempre em alerta, o tempo todo em alerta. Esse perigo de antigamente, ele era bem real. Ele era o perigo da fome, do frio, do ataque de outro animal. Não existe mais nenhum leão nos perseguindo. Nós não precisamos mais caçar pela nossa comida. A nossa comida está nas nossas mãos. Mas a grande questão aqui, gente, é que, na verdade, o nosso cérebro, que é essa região que eu falei para vocês, ele acha que você ainda está vivendo lá na antiguidade, que você ainda está vivendo nesse estado de perigo, que hoje em dia não existe mais. Por isso que toda movimentação nova que você faz, ele acende um alerta, como se fosse um perigo real na sua vida. Todo comportamento que você saia da sua zona de conforto, que você muda de hábito, é um perigo para o nosso cérebro, é um sinal de alerta. Então, quando você muda de emprego, quando você faz uma viagem, quando você quebra a sua rotina, todas as vezes que você sai da sua rotina de alguma forma, esse sinal de alerta, ele se acende. Outra curiosidade interessante referente ao nosso cérebro, apesar dele não ser um órgão muito grande, dele não ter muito peso, ele é um órgão que ele consome muita energia. Por esse motivo, ele adora hábitos. Ele adora que você repete padrões, que você repete comportamentos. Porque todas as vezes que você se mantém na sua zona de conforto, você gasta menos energia. E para isso o cérebro é maravilhoso. Ele ama isso. Porque exige menos esforço. Tudo que exige menos esforço, para o cérebro é maravilhoso. Então, todas as vezes que você resolve mudar de comportamento, mudar de hábito, seguir um caminho diferente, começar a ler um novo livro, começar a estudar uma nova, sei lá, uma nova capacidade, piano, começar a aprender música, começar a estudar algum hábito diferente, começar a fazer atividade física, tudo que é novo, tudo que é fora da sua rotina, o cérebro entende isso como alerta de perigo. E muitas vezes, essa alerta de perigo dele, ele reage através dos nossos pensamentos. E aí ele começa a dizer pra gente, nos nossos pensamentos, deixa isso pra lá, começa outro dia, sabe que isso não vai dar certo, você não vai até o fim, não inventa moda. E aí, quando você ouve esses pensamentos, você acha que isso é verdade, você leva isso como uma verdade. Mas esses pensamentos, gente, eles não são previsões. São apenas tentativa do cérebro para poder manter tudo da maneira que está. Quando esses pensamentos acontecem, muitas vezes a gente acredita que é verdade. A gente leva isso como verdade. E a gente acaba desistindo de fazer o que a gente deseja. Mas pensa comigo, se você nunca tocou piano, significa que você é incapaz de tocar piano? Não, só significa apenas que você ainda não aprendeu. Na verdade, o que significa é que você ainda não desenvolveu essa habilidade. Tem uma grande diferença de eu não sei e eu não posso. Você pode até não saber, mas você pode. Infelizmente, muitas pessoas confundem as duas coisas. Às vezes, de você não saber, você começa a achar que você não pode. E isso não é verdade. Agora sim, eu vou te dar uma notícia incrível, maravilhosa, que é a cereja do bolo. Os cientistas descobriram que nós temos uma capacidade no cérebro que chama neuropraticidade. Nome grande, né? Neuropraticidade, que na verdade é a capacidade que nós temos de aprender algo novo, uma habilidade nova. É como se fosse assim, pensa um caminho, pensa uma selva, um mato. Ou melhor, vou explicar melhor, que eu acho que vocês vão entender, se vocês foram do interior, já viveram essa situação. Você sabe aquele caminho que se foi formando ali no mato, tanto da pessoa passar? Por exemplo, o caminho tá todo fechado, cheio de mato. Vamos dizer que você quer cortar caminho para a rua de cima e tem ali um lote cheio de mato que dá para poder passar e chegar na rua de cima. Provavelmente, a primeira vez que você for passar nesse mato, você vai se machucar, você vai se arranhar, o mato vai bater em você, porém você já vai amassar ele, concorda? Aí a segunda vez você passa de novo. A segunda vez talvez você se arranhe também mais um pouquinho, você ainda vai ter uma certa dificuldade de passar, porém, você vai conseguir passar novamente. Aí você vai e passa de novo. Na segunda vez, esse mato já está bem amassado. Você já, tipo, abriu uma clareira assim entre o mato. E já fica mais fácil de você passar. Na quarta vez que você fizer isso, provavelmente o mato que estava ali naquele caminho, ele vai morrer. E assim em diante. Tanto mais vezes você for passando ali, quantas vezes mais você for passando, vai chegar um tempo que virou
literalmente um caminho. Vocês já viram isso no interior? Quando vocês cortaram o caminho dentro de algum lugar? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu mesmo morava no interior. E aí, às vezes, a gente queria cortar caminho pro centro, a gente passava dentro do loteamento. E tantas pessoas passavam por dentro desse loteamento que acabou realmente surgindo um caminho dentro do loteamento. Assim é o nosso cérebro. Tudo que você pratica, tudo que você treina, você vai ficando mais habilitado a essa nova função. Inclusive o que eu estou fazendo aqui agora. Vocês estão vendo? Eu às vezes gaguejo, às vezes eu falo errado. Porque, na verdade, eu não tenho tanta intimidade com a câmera como uma pessoa profissional. Mas a partir do momento que eu ficar treinando aqui, que eu começar a vir falar mais vezes com vocês, eu sei que eu vou me desenvolver. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Nós temos essa capacidade de colocar na nossa cabeça coisas novas. Então, se você não toca piano, não quer dizer que você não é capaz. Que você é treinável, que tudo que você treina, tudo que você aprende, tudo que você faz várias e várias e várias e várias vezes, você começa a ficar profissional naquilo. Então, todas as vezes que o seu cérebro, o seu pensamento vir em você, falar para você que você não é capaz, que você não consegue, que você não pode fazer isso, não aceite isso, porque é mentira. Eu tô acabando de falar para vocês, tô acabando de mostrar de maneira científica que, na verdade, existe sim um meio no nosso cérebro de conseguir e ter capacidade de fazer o que nós quisermos. Como que a gente começa a dominar esses pensamentos? Primeiro, todas as vezes que vier uma frase na sua cabeça dizendo eu não consigo, eu não posso, começa a chamar para a consciência, mas quem está dizendo isso? Eu realmente não posso? Começa a questionar, eu realmente não consigo? Por que eu não consigo? Ah, eu quero andar de bicicleta. Eu não consigo andar, você não pode andar de bicicleta. Mas por que eu não posso andar de bicicleta? Eu tenho duas pernas, existe uma bicicleta. Ah, eu quero dirigir. Você não consegue dirigir, mas por que eu não consigo dirigir? Eu tenho as minhas faculdades mentais para poder dirigir. Eu não tenho nenhum tipo de deficiência física que me impede de dirigir. Por que eu não posso conseguir? Comece a questionar os seus pensamentos. Pratique novos comportamentos. Mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo com vergonha, mesmo achando que você não sabe. Eu estou aqui agora gravando para vocês, trazendo essa mensagem para vocês, porque eu sei o quanto me ajudou saber disso. E mesmo com as minhas mazelas, mesmo com a minha vulnerabilidade, eu estou aqui. Então vá com medo mesmo, até porque o cérebro nosso, ele só muda com a ação, com o comportamento. Se você não tomar uma ação, você vai continuar seguindo e achando que esse pensamento que vem à sua cabeça é verdade. E que você aprendeu aqui que não é verdade. Eu quero terminar esse vídeo aqui dizendo para você, que está aí do outro lado, que às vezes o que está te impedindo de realmente mudar o teu pensamento, não acreditar no teu pensamento, dar um passo para frente, conquistar o que você deseja, às vezes pode estar nas suas dores emocionais, nos seus traumas, nas suas feridas, na sua experiência ruim da infância, naquilo que as pessoas jogaram em você e você não consegue, você é incapaz, você é burra, você é idiota, você não vai ser ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu sei porque eu ouvi essas frases na minha vida. Ovelha negra, sabe? Eu ouvi a minha avó me dizer uma vez de que eu era ruim. Ah, você é ruim, essa criança ela é ruim, ela tem um gênio ruim. E hoje eu entendi que eu não era uma pessoa ruim, eu não tinha um gênio ruim. Na verdade, eu era uma criança ferida, emocionalmente ferida. Eu era uma criança que não sabia reagir diante das situações que me colocava porque eu era uma criança. Eu não tinha esse entendimento. E muitas vezes a minha reação era de choro, era de grito. Na minha adolescência, muitas vezes a minha reação era de responder na mesma altura. E para minha avó, ela via aquilo ali com um desrespeito, e eu entendo ela, eu sou mãe hoje em dia. Se a minha filha faz isso comigo, eu vou entender como uma afronta, como um desrespeito. Eu entendo ela. E por essas minhas reações diante aquela dor que estava dentro de mim, e eu não sabia jogar para fora, não sabia entender o que estava acontecendo, essa era a minha forma de jogar para fora, sendo mal educada, sendo grossa, sendo questionadora. Essa era a minha forma. Mas, na verdade, eu era apenas uma criança e uma adolescente ferida.
ferida pela vida, ferida pelo cenário que eu fui inserido quando nasci, da maneira que eu fui inserida nessa vida. E talvez, mulher, você do outro lado esteja vivendo a mesma coisa que eu vivi. Se achando ruim, se achando incapaz, achando realmente que é burra, achando realmente que não consegue nada, achando realmente que você precisa se esconder atrás da sombra do teu esposo, do teu marido, do teu companheiro, não sei qual é a sua situação, da sua mãe, do teu pai, dos seus filhos, achando que esse é um papel seu, e na verdade não é. Na verdade, o que está acontecendo é que você tem dores dentro de você que precisa ser tratado, precisa ser sarado. Então, dizer não para o nosso pensamento, quando a gente tem dores, feridas aqui, ó, latejando dentro da gente, é muito difícil. É muito difícil. Mas eu posso te ajudar nisso. Eu posso te ajudar a sarar essa ferida. Eu posso te ajudar a cicatrizar essa ferida. Quando você for uma mulher sarada, quando você for uma pessoa sarada, eu te garanto que controlar os seus pensamentos vai ser muito fácil. Você vai virar a protagonista da sua vida. Você vai virar a pessoa que controla a sua vida. Nenhum cenário, nenhum contexto ao redor, que seja da sua família, do seu emprego, do seu ambiente onde você mora, vai contaminar ou vai dominar a sua vida. Você vai tomar a rédea da situação da sua vida. Mas enquanto você não sarar essas feridas, infelizmente, não é porque você não quer. Vou querer, eu sei que você quer. Você não vai conseguir. Infelizmente, você não vai conseguir. Eu tô falando isso porque eu sei disso, eu vivi isso. Eu sou uma mulher hoje que acabei de fazer 39 anos e só descobri tudo isso que eu estou falando para vocês de uns anos para cá. Então, eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que eu vivi mais de 35 anos da minha vida sendo essa mulher. Por isso, muitas vezes, não basta apenas você entender o funcionamento do seu cérebro. É preciso também cuidar do seu emocional. E esse é o meu trabalho como terapeuta. Inclusive, eu cheguei a esse trabalho, eu cheguei a essa função porque eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que a terapeuta me pegou pela mão. Eu passei por essa dor, eu passei por essa ferida. Tudo isso que você está vivendo aí, que você está sentindo aí, eu senti isso. Eu posso dizer por ganho de causa, porque eu senti isso, eu vivi isso na pele. Eu não sei de ouvir falar, eu sei porque eu vivi. Isso também é a minha história. Por ter sido a minha história, por ter encontrado alguém que ajudou a sarar as minhas feridas, que ajudou a entender as minhas dores, que eu estou aqui hoje para poder te ajudar, te pegar pela mão. Da mesma forma que um dia alguém fez isso por mim. E eu faço isso, gente, através das sessões de terapia. Eu acho que eu não falei isso nos outros vídeos. Eu sou terapeuta. Eu utilizo a abordagem da TRG para poder ajudar você a curar essas feridas e começar a dizer não para todos esses pensamentos ruins que vêm na sua cabeça, que você entendeu aqui nesse vídeo que não é verdade, são pensamentos mentirosos. Se você daí do outro lado entendeu de que realmente tem essa trava, que tenta, não consegue, parece que está aí grudada numa areia movediça, que move, mas não sai do lugar, e que eu possa ajudar você de alguma forma, conte comigo. Eu vou deixar aqui o meu contato para quem quer entrar em contato comigo, para que eu possa caminhar com vocês nessa nova jornada de vida. Eu te garanto que falar não, depois das feridas saradas, vai ficar muito fácil, vai ser algo natural para você. Inclusive, falar não para os seus pensamentos. Você, mulher do outro lado aí, que está aí me ouvindo, não nasceu para ser refém dos seus pensamentos. Você nasceu para ser protagonista, para poder controlar, para poder ser a motorista desse ônibus. E eu posso te ajudar referente a isso. Obrigada, até a próxima. E eu espero que eu tenha falado com você e ajudado você de alguma forma. Que Deus abençoe vocês.